Olá, gente. Shalom a todos. Vamos iniciar, então, nosso estudo diário das 7 leis, dia 30 de abril de 2023. Nós paramos no capítulo 14 do Guia Beninor, melhor dizendo, capítulo 14, e hoje estamos no parágrafo de número 26. 26. Parágrafo 26, está na página 92 do Guia Beninor, e nós começamos a ver sobre os níveis de Tzedakah. Existem formas diferentes da pessoa poder dar Tzedakah. Dentro dessas formas, você tem os méritos de acordo com o grau que a pessoa escolhe, né? Começamos a ver do grau mais elevado ao grau mais elevado de Tzedakah. Isso é, claro, de acordo com aquilo que o Maimônides explica sobre Ilhot Tzedakah, ou seja, leis de caridade. E agora, um nível mais baixo, o último nível que nós vimos, aliás, né, foi alguém que, por exemplo, dá Tzedakah a um necessitado. Na verdade, ele deixa em algum lugar, esse lugar disponibiliza o necessitado não sabe quem deu, e também aquele que deu não sabe quem recebeu. Isso era o segundo nível mais alto de Tzedakah, na opinião do Maimônides. Agora nós vamos ver qual o terceiro nível mais alto de Tzedakah. Segundo Maimônides, um nível mais baixo do que isso é quando o doador sabe a quem ele está dando, mas o pobre não sabe de quem ele recebeu. Havia grandes sábios que costumavam se esconder e colocavam dinheiro nas portas dos pobres. Esta é uma maneira correta de doar caridade no caso em que os administradores do fundo de caridade não se conduzem apropriadamente. Então, o que está explicado aqui? De repente, a pessoa ela vai lá e pratica Tzedakah para o fundo de Tzedakah, para o fundo de caridade. Esse fundo de caridade, ele recebe o dinheiro e ele deveria estar disponibilizando para os necessitados. E como que se sabe que um fundo ele disponibiliza para os necessitados? Quando há uma prestação de contas. Quando, de repente, isso fica clara, ou mesmo que não seja de maneira pública, isso se dê de maneira privada, digamos assim, os contatos recebam no e-mail essa prestação, ou todos os envolvidos, né, recebam no e-mail a prestação, tudo certinho ali, quem recebeu, para quem foi doado, e assim você tem uma transparência. Quando isso não acontece, não há uma prestação de contas, se conclui duas coisas. Ou então, primeira coisa a se concluir é que realmente tem um problema administrativo, que, de repente, a pessoa não entendeu muito bem o que deveria fazer, digamos, a importância da missão. Ou então, em segundo, a pessoa não está prestando conta por algum outro motivo não tão transparente assim, que não é legal. Então, digamos que esse doador de Tzedakah, em vez dele estar doando para esse fundo, ele conhecia, tudo bem, ele pode procurar outro fundo de Tzedakah também para fazer isso, né? Mas ele prefere, não, eu quero fazer pessoalmente, mas sem a outra pessoa saber. Eu quero fazer anônimo, mas sem que alguém saiba. Então, o que os sábios faziam dessa forma? Eles faziam o seguinte: eles então disponibilizavam, sabia que alguém estava necessitado, chegava a informação chegava a alguém, a esse necessitado, aliás, chegava a esse doador, e eles sabiam onde a casa do necessitado, e de repente ele mandava entregar alguma coisa ali para ele. Olha,
entrega para mim em tal, tal, tal lugar. Ou ele mesmo deixava lá o valor. Hoje em dia, se deixar o valor na porta de alguém, vem alguém te pega o dinheiro. Então, hoje é mais complicado. Mas hoje seria como o quê? Adaptado para a nossa época, seria a pessoa vai lá, faz uma compra, uma cesta básica, e aí dá o endereço para o supermercado, entrega nesse lugar tal, 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 mas não fala quem enviou. Não fala, por favor, quem enviou. Seria essa forma mesmo de poder estar fazendo tzedakah. Então, esse é o terceiro nível de elevação de tzedakah. É um nível muito alto, o comprometimento é muito grande, a pessoa está mesmo dedicando o tempo dela, de se deslocar, de ir até o lugar, de saber, procurar quem é o necessitado, saber da necessidade dele. Geralmente, as informações que se chegam até a pessoa são informações idôneas também, né? Não é um caso, por exemplo, de alguém que está se aproveitando da boa vontade dos outros. Isso, é claro, isso teria toda uma averiguação, uma forma da pessoa entender, alguém que realmente tem contato com aquela família e tudo disso, né? Algumas empresas acabam fazendo isso de algumas formas. Algumas empresas acabam fazendo isso também. Isso entraria em responsabilidade social. Hoje se cobra muito que as empresas tenham responsabilidade social, né? Isso também é uma forma das leis da Torá terem entrado nas constituições vigentes dos países hoje, a responsabilidade social. Conforme nós falamos, a responsabilidade que são dos indivíduos, né, e são das pessoas uma para com as outras. Então, essa responsabilidade a gente vai ver mais para frente que existe um nível mais elevado que essas formas aqui, tá? A gente está aqui a 10, praticamente, estamos aqui a 10 leituras de concluir o Guia Beninoa, não é isso? Nós estamos até menos. Não, nós estamos bem menos. Nós estamos aqui a 9 leituras de concluir o Guia Beninoa esse ano. Então, daqui nós vamos aprendendo o seguinte, aprendendo que a pessoa, ela sempre tem alguma forma de praticar tzedakah, por mais difícil que seja, ou por mais difícil que possa parecer, talvez as pessoas não confiam muito em alguns fundos. Às vezes a pessoa não confia muito no serviço de arrecadação de tzedakah, de caridade, mas ela própria pode estar desenvolvendo. Isso não significa que ela tem que deixar de se envolver com a questão para poder deixar de fazer. Sempre é possível fazer. Agora, existem muitos níveis. Dentro de todos esses níveis que eu estou falando, a pessoa escolhe um nível desse. E fala, eu faço dessa forma. Ela está cumprindo. Tá? A pessoa que faz tzedakah, por exemplo, dessa forma que nós falamos hoje, ela cumpre. A pessoa que faz tzedakah para os pais, ela cumpre. Tá? A pessoa que faz tzedakah para um amigo, ela cumpre. A pessoa que faz tzedakah para um fundo de caridade, ela cumpre. Então, ela cumpre de diversas formas. Aqui o dever da pessoa seria escolhe uma forma e faça daquela forma, faça daquela maneira. O entendimento do Maimônides é assim. Mas, é claro, existe o grau de espiritualidade atingido de acordo com o nível que você está praticando de tzedakah. Então, agora vamos falar da mitzvah diária de hoje. Estamos na mitzvah diária de Dinim. Dinim é a lei de praticar a justiça. A lei de praticar a justiça, a 7ª lei, e nós já vimos todas as ramificações sobre as 19 ramificações sobre estabelecer tribunais de justiça. Como esses tribunais de justiça eles são, então, concretizados, como eles são implantados, segundo o conceito do Maimônides, e que o Dr. Aaron Lichtenstein ele exemplificou com todos os seus detalhes no livro The Seven Laws of Noah.
livro de 1984, e esse livro, no Brasil, ainda você não tem traduzido, está em inglês, você pode adquirir em inglês também. Algumas lojas acabam tendo, na internet não é tão difícil você conseguir. Além disso, agora nós começamos a ver as ramificações listadas pelo Narmânides. Segundo Narmânides, todo o dever do ser humano para com o seu próximo entra na lei de justiça, porque o conceito do Narmânides sobre justiça é o quê? Você construir esse mundo um local onde tenha paz, segurança e faça uma habitação para a nesse mundo. Ou seja, faz que o ser humano seja humano de verdade, né? O ser humano seja humano de verdade e realmente ele seja uma pessoa boa, justa, honesto, uma pessoa realmente íntegra, e dentro dessa justiça está a promoção da justiça. Você promover o bem comum, promover o amor ao próximo. E tudo que entra dentro dos critérios de amor ao próximo agora, então, entra nessas ramificações das leis de justiça. Segundo Narmânides, então, existe um dever, está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 21, que se aplica a toda a humanidade. Não oprimirás a viúva ou o órfão. Então, daqui é citado que nós não devemos maltratar os desprovidos. Daqui se aprende a não agir com dureza na fala ou na ação para com as viúvas ou os órfãos. Filho de um dos pais tenha morrido, mesmo que um dos pais ainda esteja vivo. Deve-se fazer o possível para ser extraordinariamente gentil e bondoso para com essas pessoas que são emocionalmente ou mesmo financeiramente mais vulneráveis do que a maioria das pessoas em circunstâncias equivalentes. Aí o Narmânides, ele cita o comentário de Bereshit, capítulo 34, versículo 13, onde ele comentou que, de acordo com o entendimento dele, a mitzvah de justiça inclui leis de roubo, exploração, trapaças, leis trabalhistas, leis de guardiões e empréstimos de objetos, abusos, prejuízos, compensações, leis de empréstimos e negociações financeiras, ou seja, todas as leis entre homem e seu semelhante que conduzem para um mundo equilibrado e sadio. Isto inclui também não maltratar pessoas mais frágeis. Então, qual o entendimento? O entendimento é o seguinte: existem pessoas no mundo que têm certas carências e, de repente, por eles terem perdido os seus pais, estou falando aqui de órfãos, crianças, tá? Não estou falando aqui de órfãos marmanjo velho, tá bom? É órfão criança, vamos deixar isso bem claro para as pessoas. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão desprovidas porque não têm um sustento, não tem algum tipo de... aqueles que assistiam eles mais perto, mais próximos dele, eles não estão mais nesse mundo, faleceram. Então, eles ficam numa dependência mesmo de Hashem, primeira coisa, e do recurso que Hashem disponibiliza através de outro ser humano. Então, essas pessoas, necessariamente, eles têm uma assistência através do estender a mão de alguém que ama o próximo, de alguém que quer cuidar, de alguém que quer proporcionar para eles. De repente, eles estão assegurados por algum tipo de instituição. De repente, eles estão assegurados por algum tipo de trabalho social, através de uma Bet Noah, ou seja, através de uma casa de estudos de Bnei Noah, né? Uma sinagoga Bnei Noah, uma Bet Noah, de repente, num centro Bnei Noah em algum lugar, e esse centro acolhe essas pessoas. Então, todo o recurso é disponibilizado para eles, nesse sentido, para ajudá-los na necessidade deles. Enquanto essa própria sociedade, comunidade, local em si, ela vai ajudar essas pessoas a terem um acesso à educação, a terem uma educação realmente pautada nas 7 leis,
a ter uma educação comprometida com o dever do dia a dia, dever social, a serem bons cidadãos na sua vida diária. Então, esse é um dever, tá, que os Bnei Noach têm como comunidade, como parte em geral. Aqui entra uma questão seguinte, gente, é o seguinte: se algum necessitado e pobre chega até você nesse status aqui de órfão, e ele não é uma pessoa maior de idade, pela Torá, o que é maior de idade? Pela Torá, maior de idade são homens com menos de 12 anos, aliás, homens com menos de 13 anos, e mulheres com menos de 12 anos. Então, nós temos o dever de estar ajudando necessariamente, porque é diferente, eles não têm um discernimento sobre fé, sobre ser idólatra ou não ser. Às vezes eles são idólatras, praticam idolatria, mas eles nem sabem por que pratica nesse sentido. Então, professamente, eles não são considerados idólatras e idólatras potenciais até chegar à maioridade, quando eles decidem sobre isso. A partir do momento que ele decide, com um momento de escolha que as 7 leis e a Torá, ela aplica. As 7 leis e a Torá, ela aplica que esse momento de escolha do homem, através de 13 anos, e da mulher, através de 12 anos. Então, é isso. Necessariamente, quero explicar uma coisa para vocês, que apesar da maioridade da Torá ela ser nesse momento, o que significa maioridade pela Torá? É o momento que as pessoas começam a se tornar responsáveis pelas escolhas delas. Mas não significa que alguém poderia casar com essa idade. Tá? A pessoa só casaria mesmo ao completar 18 anos. Aí sim, elas poderiam estar casando pelas 7 leis. Só quando ela completasse 18 anos. Então, aqui, qualquer entendimento assim, que possa propiciar um homem, de repente, aliciar uma adolescente, ou uma mulher, aliciar um adolescente pelas 7 leis é proibido. Com qualquer tipo de aliciamento dessa forma, Deus nos livre, é totalmente proibido. Mas, no entanto, é assim que a Torá coloca essas questões de idade, que você assume os seus compromissos diante de Hashem. Aqui você tem um outro quadro também na sociedade, e principalmente na sociedade da Torá, era muito importante assegurar que eram as pessoas viúvas. Hoje você tem aposentadoria. Mas durante um bom tempo na história da humanidade, não existiu aposentadoria. As pessoas tinham que ficar cuidado dos seus próprios filhos, ou do seu esposo. Só que acontecia um momento que o esposo falecia. E a senhora, então, os filhos não eram adultos ainda, eram crianças. E dificilmente as crianças conseguiriam cuidar de uma senhora anciã e precisando, como necessitada. Então, nesse sentido, ela tinha que ser assistida. Apesar de hoje termos aposentadoria, tá? Apesar de toda a pensão que se tem, você recebe pensão, recebe aposentadoria, caso nós tivermos viúvas nas nossas comunidades, existe o dever comunitário de estar assistindo nas necessidades delas. Elas, necessariamente, nós temos que ver quando elas estão precisando. Sempre que nós vamos estar dando prioridade a certas pessoas nas comunidades, a gente vai dar prioridade para algumas pessoas, tipo os órfãos e as viúvas. Eu já falei numa aula a respeito disso, e uma das formas de se fazer isso comunitariamente primeiro, eu vou explicar para vocês que o dever de cuidar dos anciãos é dos filhos, tá? O dever de cuidar dos pais e mães é dos filhos. No entanto, existem momentos que isso não é possível. Quando essa possibilidade não existe, ou que o filho acaba não cumprindo isso, ou que existe outro problema no meio da história ali, que fica difícil mesmo, né? E, de repente, essas pessoas vão parar em alguma instituição. Nesse sentido, para que a instituição seja uma instituição segura e proporcione a vida ao idoso de uma forma pacífica, amorosa e realmente idônea,
é super positivo que os Beninu estejam desenvolvendo também tipos de trabalhos e projetos em torno de cuidar dos idosos, ou então casa de idosos, para poder estar cuidando dos seus idosos, e de repente que não tem quem os assista nesse sentido. Entendeu? Nesse sentido que os judeus têm asilos, tá? E nesse sentido que os Beninoa também podem ter os seus chamados asilos. Eu prefiro usar a palavra casa de idosos. Bom, asilo, para mim, não dá uma noção muito boa, não passa muita coisa boa na mente quando eu penso asilo. Infelizmente, a palavra asilo no Brasil é complicada de se falar, mas necessariamente seria isso. Mas isso não exime, é claro, o papel de estar honrando dos filhos. Os filhos podem honrar também através das casas de idosos também, né? Podem estar lá assistindo. No entanto, o dever mesmo de honrar pai e mãe é do filho e da filha, assim como os pais honraram os seus filhos quando estavam eles em fase de crescimento. Então, esse é algo que acontece na sociedade. Você primeiro promove, tá? Você primeiro promove e você é promovido. Você faz o bem e recebe o bem. Isso é uma prática de justiça, uma prática de uma sociedade justa. Não é uma sociedade mais justa ou menos justa. Não existe sociedade mais justa ou menos justa. Ou é justo ou não é. Não existe o mais, o menos. Peraí. Opa. Ou é equânime ou não é. Se a nossa sociedade ela não tem esse padrão, porque falta equidade. Sei qual forma, por quê, para quê, onde, como. Isso é uma análise mais profunda que nós devemos estar fazendo. Então, agora a gente vai estar abrindo aqui para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, pode levantar a mãozinha. Terezinha, pode falar. Oi, assim, ó, vocês abriram aquele de Tzedakah, né, para dar Tzedakah para vocês dar para quem realmente precisa, porque até para dar Tzedakah tem que saber para quem, porque às vezes está dando para um outro idólatra, como tu ensinou a gente aí, como das aulas, e não seria melhor, então, eu estou fazendo essa de Tzedakah para mandar para ir, porque vocês vê realmente quem está necessitado. Essa é uma maneira mais correta, seria? E oculta? Ou como é que é? Sim, Tereza, a gente faz exatamente isso para quê? Para a gente poder estar promovendo a prática da Tzedakah, a gente fazer de uma forma segura. Muitas vezes as pessoas não sabem ou não têm conhecimento de uma família, ou diferenciar se aquela família realmente tem uma pessoa que está precisando ou se, de repente, não está precisando de verdade. Então, os fundos de Tzedakah, eles funcionam dessa forma. Nós disponibilizamos, todos nós disponibilizamos, e quando alguém tem alguma necessidade, passa pelo acolhimento, né? Ou seja, passa alguém que vai estar verificando as necessidades daquela família, e depois de realmente comprovada essa necessidade de fato, essa família, então, ela recebe aquela assistência e aquela atenção para as necessidades básicas dela. Então, seria uma forma idônea e legal de estar fazendo isso. Então, já tem alguém aí fazendo essa pesquisa e doando para esse tipo de família aí, é isso? Sim. Tá, e outra coisa que eu ia perguntar, é necessário mandar o comprovante? Tereza, mesmo que a pessoa, assim, digamos assim, tá? Você não querer que ele divulgue no público, você pode pedir anonimato e mandar só para a pessoa no privado, entendeu? Ou seja, mandar para a Vânia no privado dela.
Não, mandei para o Lucas, não sei do que eu perguntei para a Vânia e ela me mandou o nome do Isso, homem. é o filho dela. Ah, sim, tá. Uhum. Então, E aí dá, então, para... tem que mandar o comprovante, então, se do quiser do mandar, a valor. gente precisa para comprovar depois Ah, que a tá, conta tá. direitinho, entendeu? Muito bom. É Tá por bom, isso. então. Mas se quiser que a gente coloque anônimo, a gente também coloca anônimo, sem problema. Ah, tá Bom, bom, obrigado. nada. Geraldo, pode falar. More, a gente entendeu que tzedakah tem o significado de justiça. Ou seja, eu dou para alguém porque antes disso Deus me deu condições de eu ter o dinheiro ou qualquer outra coisa para dar para alguém. Então, isso é justiça. Agora, a Hesed já é um outro grau da doação, no caso, não é? Da tzedakah, mais elevada. Agora, quando eu dou a tzedakah, mas com o sentido que o meu semelhante tem a centelha de Deus, ela se transforma em Hesed? Na verdade, é assim. Ela atrai receber para a sua vida. Entendeu? Você está emulando uma sefirá de Hashem. A gente não tem um mandamento que diz assim, sede santos como eu sou santo? Esse mandamento Exato. explica exatamente isso. A gente pegar os traços que Hashem tem e imitá-los. Hashem tem Hesed, então nós transferimos Hesed para o nosso próximo, bondade através da Tzedakah. Logo, nós recebemos mais bondade sobre a nossa vida. Ok, toda rabá. Mais alguém tem alguma pergunta? Ou comentário também, pode ficar à vontade. Amor, então eu vou comentar. É interessante essa parte que você falou. Se alguém não tem condições, se não tem condições de cuidar dos seus velhos, seus idosos, então existem essas casas aí. Mas eu entendo também que teria que ter um esforço muito grande das pessoas em ficar com seus idosos, porque eu trabalhei no lar israelita de São Paulo, eu fazia serviço lá de telefonia, e eu via o que acontecia lá dentro. Os idosos só não eram espancados na vista da gente. Quando a gente virava, na hora que a gente estava lá fazendo o serviço, era muito bonito. Era um carinho violento. Violento. Interessante. Quando a gente saía do ambiente ali, empurrava o velhinho para cá, dava gritos, porque também os velhinhos tornam-se teimosos, aí eu entendo. Mas dava empurrão, grito e xingamento, mas na hora que a gente se apresentava de novo, era aquela coisa linda. Inclusive, teve idoso lá que me comunicou que eles faziam, claro que não é a direção do local, são os funcionários, porque os funcionários têm que ser treinados para isso, não é? E nem todos são treinados, nem todos são confiáveis. Então, é assim, é uma opinião, concordo em ter esses lugares, mas tem que ter um preparo muito bom, porque são pessoas que lutaram pela vida, fizeram muita coisa por outros também, e pelo seu país, aí merecem um tratamento digno. Mas eu percebi que as pessoas não são treinadas para exercer a função de cuidador. É só uma opinião. Sim, exatamente. É o que a Lívia falou. Hoje você tem alguns aparatos. O primeiro aparato é a questão da câmera, né? A vigilância desses locais. A segunda, realmente, o seu Geraldo, é as pessoas contratarem pessoas certificadas, entendeu? Quem tem o curso para poder estar trabalhando nessa área e que esteja, de alguma forma, ligado e atualizado, né, a carteirinha da ordem deles, ao qual eles pertencem. Por exemplo, no caso de um enfermeiro, ele tem que estar com o Corém dele em dia.
Não pode ser qualquer curioso, né? A gente sabe disso. E tem que ter uma pessoa realmente certificada para desenvolver essa função. Então, primeiramente, seria, olha, tem que ver currículo, analisar quem são as pessoas que irão estar exercendo trabalho, ver o histórico delas, pesquisar sobre outros lugares que elas trabalharam para poder estar desenvolvendo essa função, realmente. É porque, More, essa minha colocação é o seguinte, tudo bem, câmeras, mas a câmera, ela não registra o sentimento da pessoa. Aí, como eles sabem que tem a câmera ali, eles fazem uma maquiação, que gostam da pessoa que está tomando conta, etc. Mas em compartimentos mais recônditos, mais escondidos, a história é outra. Por que eu digo isso? Minha esposa toma conta de uma idosa aqui, e lá tem câmera, e vai chegar a imagem lá em São Paulo, tá? Então, na parte da casa lá, é uma maravilha. Só que a gente sabe, já viu maltratos lá, antes de minha esposa tomar conta lá, a gente ficou sabendo de maltratos que fazem com ela lá em outros compartimentos. Então, assim, tem a vigilância? Tem, mas ela não resiste ao sentimento das pessoas, ela não envia uma mensagem, como eu vou dizer assim, ao mesmo tempo do que está acontecendo em outros ambientes. Aí teria que ter em toda a casa, etc., mas as pessoas sabendo que tem câmeras de vigilância, elas fazem fingimento. Isso é uma realidade. Sim, verdade. Certeza. Jamile, pode falar. Oi, gente. Shalom, shalom. Sobre essa questão dos cuidados com os idosos, as câmeras, elas acabam que se tornam inúteis, obsoletas, porque você está vendo, né, só a ação ali, mas a forma como tratam, muitas vezes passa para o idoso um certo nojo, um certo desprezo que agride muito a mente do idoso, né? Porque ele passou já aqui na vida, fez a parte dele, cuidou dos filhos com zelo, com amor, ou assim, da forma que ele achou certo, com todo o seu esforço, contribuiu para o meio com a sua força de trabalho, seu tempo, seus anos de vida e de juventude, e agora, no final da vida, ele não tem esse abraço, esse porto, né, onde ele pode ver se usufrui esses últimos tempos de vida de uma forma digna. O que ocorre é que é algo que eu tenho visto com as crianças, que as pessoas hoje elas já não têm mais a paciência e o amor que precisa ter para poder ver se cuida desses dois seres, tanto a criança na infância quanto o idoso. Ela já não se importa mais, eles tratam como fardos, como pesos, que não dá a minha, aqui Bencinha. Oi, amor. Tá. Então, assim, eles tratam como fardos que precisam de ver se deixam em algum espaço, em algum lugar, para outro. E esse outro, ele vê ele só como uma fonte de renda. Então, eles tratam de qualquer forma. Então, eu acho que, igual está tendo em questão a infância, toda uma interpretação que vem por parte da ciência também e tudo mais, de que a educação ela tem que ser muito paciente, que tem que entender que a criança não entende algumas coisas, então ela não age por mal, ela não age para ver se magoa os pais, nem quem cuida dela, mas ela age porque ela ainda não cresceu e se desenvolveu de forma plena para ela entender o errado e o certo, que tem que ver se minimiza gritos, broncas de forma que fira ela, a autoestima dela. A mesma coisa tem que ser feito em questão com os idosos. É um despertar nosso de que
Um dia a gente também vai estar lá, vamos ser também, e de olhar para esse próximo, entendendo que tem coisas que hoje, mesmo que alguns anos atrás ele estava pleno e apto a ver se cuidava da própria vida, com força para ver se controla algumas questões físicas mesmo, hoje talvez já não tenha. Então, ocorre coisa que está fora do controle dos idosos. Então, eu acho assim que essas instituições hoje, com exceção de uma ou outra aqui ou ali, as pessoas elas têm os cursos que são precisos, elas estão capacitadas de uma forma de aprendizado, escola, elas participaram, elas sabem, só que elas estão completamente inaptas em relação àquilo que só a Hashem nos ensina como é que deve ser, que é essa questão da honra aos idosos, né? Isaías diz, e os jovens, né, vão desprezar os seus idosos e os anciãos, e hoje é isso que nós estamos vendo. Então é uma questão mesmo que eu acho que é hora da gente ver se começa essa atenção, de ver se muda essa forma de pensar e de agir com os idosos, colocando mais paciência, mais amor, mais honra e mais respeito, não só porque eles são idosos, mas por toda a vida deles, né, que tem essa carga toda, e às vezes isso não se encontra nas casas de idosos mesmo, é muito difícil, mas eu acho que assim, se eu já fiz algumas vezes de ir lá, que é para conversar, né, e de voluntariado, eu já tive essa oportunidade que a Hashem me deu, é pouco perto do que eles precisam disso todos os dias, eles precisam disso na parte da noite, quando eles acordam assustados, eles precisam disso quando a fraldinha vaza, ou que eles precisam de ir daqui para ali e ninguém quer levar, ou que fala mal deles, porque você pesa muito, porque você bem que podia ver se esforça. Então, assim, mas o pouco que a gente já faz de ir lá para dar um alento, sabe? Dar essa folga para eles, porque a hora que nós estamos lá, de fato, eles tratam eles como se eles fossem reis, né? Eles tratam eles muito bem, com todo carinho, com todo zelo. Então, assim, dá essa folga, dá esse instante, assim, para eles, aonde eles sintam um amor por nossa parte e o outro, ainda que só uma cena, mas já não maltrata eles, já é algo muito bom, já é uma tzedakah muito, muito grande, né? E é que a gente tem a oportunidade de talvez ter uma instituição nossa, né, toda guiada aí, né, por Bnei Noah, que cuida desse zelo com amor, com afeto, com a honra que se deve ter, a paciência que nós temos que ter. Então, assim, até que chegue a esse ponto, o pouco que for sendo feito já por eles, eu creio que já conta muito e já vale muito, não só para eles, mas para nós também. Sim, Jamile, muito bom sua observação, né? As ponderações. Realmente, acredito que falta alguns elementos na nossa sociedade hoje, mas nós existimos para isso, né? Para fazer o conserto, a retificação, consertar e se acumulando. Nós consertarmos essas relações. A gente começa consertando pelas nossas vidas, pelas nossas medidas mesmo. Então, a partir do momento que nós arregaçamos as mangas, né? Vamos construindo e trabalhando, vamos criando as condições necessárias. Eu vejo que, só para a gente não prolongar muito, mas para a gente poder ponderar um pouquinho, eu vejo que muitas vezes falta vocação, sabe? Eu acho que as pessoas estão muito pela via
no mercado, muito pela via da técnica de ganhar dinheiro mesmo, né? De ganhar dinheiro. Não que ganhar dinheiro é ruim, não é ruim. Quando usado da forma correta, é bom, positivo, ótimo, perfeito. No entanto, eu vejo que as pessoas estão se formando mais, até as universidades, né, trabalham muito mais nisso, principalmente as particulares, no de você ter mais um diploma, estar pronto para o mercado de trabalho. Você tem muito pouco da questão vocacional hoje, de ter nascido para aquilo, de se trabalhar uma pessoa vocacionalmente desde da mais tenra idade dela, né? Tem pessoas que desistem de ter alguma vocação simplesmente para ter mais um pouquinho, para ganhar mais um pouquinho em outra área. Tem pessoas, por exemplo, que deixam de cursar algum outro tipo de faculdade de acordo com a habilidade dele. E aí tem problema, né? E aí tem problema. Aí quando, por exemplo, você tem um médico que, de repente, ele não tem a vocação para ser médico, acontece problemas. Quando você tem, de repente, um enfermeiro que não tem a vocação para ser enfermeiro, e vários outros problemas, né? Então, é isso. Mas tem pessoas que acreditam na vocação, pessoas que sonham, pessoas que realmente vivem para aquilo, e ótimos profissionais de verdade. Então, é canalizar isso, né? Como sociedade, a gente está canalizando isso de fato, e acredito que essa é uma das nossas missões. Nós temos desse mundo como Benenoa, ou seja, como justos entre as nações, para poder estar fazendo isso da forma correta. Mais alguém? More, é isso aí que eu estava tentando dizer, né? Quer dizer, essa sua tese, com toda certeza, merece aplauso, por assim dizer, porque justamente a família da minha esposa, todos eles têm essa inclinação de lidar com o lado da caridade, com o lado assim da bondade, sabe? Não por aqui religião, não é porque ela é kardecista, tudo bem, mas nós estamos falando da situação do que o ser humano tem que ter em relação ao outro, já aí é o ponto, né? Então, quando ela falou assim para mim, bem, eu queria fazer um curso aí de cuidador de idoso, porque o mercado de trabalho, ela está vivendo, o mercado de trabalho está precisando muito, está exigindo muito, porque as pessoas mais novas precisam trabalhar, vai deixar os idosos com quem? Aí eu falei, não, tudo bem, mas eu acho adequado para você, porque você já tem essa queda para esse lado, você já tem essa vocação. Aí ela falou, então eu vou fazer. E realmente, é uma vocação muito grande, só tem uma prima que é pior que ela. Se a prima dela passar na rua, ver um mendigo caído lá, ela não quer nem saber, bota o cara no carro, nem pergunta nome, leva para o hospital, manda cuidar, e depois paga o excessivo que acontecer. E ela é desse jeito também. Ela, inclusive, onde ela está cuidando aí, a moça falou que ela mora em São Paulo, quer que a gente vá para lá, levar a velhinha para lá e tomar conta lá, mas eu não quero mais saber desse lado aí. Mas, enfim, ela falou que em 30 anos, ou 20 anos, que a mãe dela ficou assim, sem condições de se cuidar, nunca viu a mãe dela dar um sorriso. E quando minha esposa foi para lá, aí a mãe dela, porque a gente manda vídeo para ela, né? E a câmera resiste também lá. Nunca tinha visto ela dar um sorriso. A mãe dela hoje, ela ri, e ela, quando eu chego lá, ela até dança comigo. Quer dizer, não sou boa, nem minha esposa é boa, não. Bom é Deus. Mas é justamente o que o senhor está falando. Aprovadíssimo. Tem que ter a vocação e não trabalhar só pelo o retorno financeiro, mas porque se não tiver a vocação, vai maltratar a pessoa. E é evidente. Só isso. Muito bom, Geraldo. Perfeito. Então, gente, aqui esse foi o nosso estudo diário das 7 leis de hoje. Baruch Hashem, concluímos mais um estudo diário. Que todo o nosso estudo, com tudo aquilo que foi dito, com todas as palavras, esteja subindo até os mundos espirituais, e que Hashem possa nos dar mérito, trazendo o Refuah Shilemah, cura completa, Parnassá,
sustento, Shalom Bait, paz no lar, para a casa e para a vida de todos nós. Amém e amém. Amém e amém. Amém e amém. Então é isso. Até mais tarde. Shalom, shalom a todos. Shalom, shalom a todos. Shalom. Shalom.